Olá, meio-dia e 8, começa agora o Câmara Notícia, edição desta quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Participe com a gente dando a sua opinião ou a sua sugestão no 19 97829 3776 é o WhatsApp da redação. Confira agora os destaques da edição de hoje. Câmara realiza solenidades para a entrega de honrarias. 56ª reunião ordinária tem 6 projetos na pauta. Na série Patrimônios, o Câmara Notícia apresenta o Instituto Geográfico e Genealógico de Campinas. Hoje é dia de Se Liga na Profissão e Giro Ambiental. No esporte, times de Campinas perdem na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Veja como fica a situação de Guarani e Ponte Preta. E a gente abre o jornal de hoje com as notícias da metrópole, falando de eleições, porque a Justiça Eleitoral já iniciou o processo de lacração e carga das urnas eletrônicas. E a nossa equipe acompanhou como é feito esse trabalho e quem traz as informações é a Rúbia de Oliveira. Vamos lá, boa tarde, Rúbia. Oi, Mirna, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, a Justiça Eleitoral iniciou ontem a preparação das mais de 114 mil urnas eleitorais que serão utilizadas nas eleições municipais de 6 de outubro aqui no estado de São Paulo. Nós viemos até o cartório eleitoral aqui da cidade de Campinas. Vamos conversar com a chefe do cartório, a Egli Prado Vilhena, para saber o que acontece, como acontece esse trabalho e quantas urnas nós temos aqui na cidade de Campinas, também quantas sessões, eleições do dia 6 de outubro. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Egli. Boa tarde, obrigada pelo convite, pela participação aqui hoje. Estamos a todo vapor com os preparativos para as sessões daqui de Campinas. Temos ao todo 2.530 sessões em Campinas. A gente tem que preparar todos os papéis para envio, cadernos de votação e as urnas, Além das urnas de sessões, temos mais de 2.800 urnas em Campinas, que a gente tem as urnas de contingência também. Tudo isso é preparado antes das eleições. É muito trabalho antes das eleições. Agora os dispositivos começaram a passar pelos processos, geração de mídias, carga e lacração. Você podia explicar para a gente como é que funcionam essas etapas? Primeiro, a gente faz a geração das mídias, como você disse. É um sistema lacrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Temos a participação de entidades fiscalizadoras, Ministério Público, OAB, tem todo um processo de segurança pública envolvido. Após a lacração dos sistemas, a gente faz a geração dessas mídias, são inseminados os dados dos eleitores nas urnas, depois as urnas são lacradas para as sessões eleitorais. Então, após a lacração das urnas, o que acontece com elas? As urnas, elas ficam aqui aguardando o transporte, para as sessões eleitorais. Essas urnas são transportadas para as sessões eleitorais somente no sábado, que antecede as eleições. Antes disso, elas ficam aqui no cartório sob escolta, aguardando a chegada do dia do transporte. E esse transporte também é sob escolta? Tem todo aí um esquema de segurança? Tem um esquema de segurança preparado para o transporte dessas urnas. No sábado de manhã, os policiais militares e os guardas municipais, eles se reúnem aqui na sede da Justiça Eleitoral para fazer o acompanhamento dessas urnas. Eles ficam em turnos ininterruptos de revezamento até a finalização da votação. Muito bem. E olha só, Campinas esse ano tem uma novidade, A novidade é o novo modelo de urna eletrônica. Agora, o que muda? Ela é mais ágil, é mais rápida? Ela tem um processador mais rápido, ela é mais moderna, ela tem um microterminal touch, então ela é bem mais atual, vamos dizer assim. Tá certo, então, Mirna, são essas as informações, aqui do cartório eleitoral da cidade de Campinas. Nós estamos falando com a Egli Prado Vilhena, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade. A gente sabe que está aqui já na correria, muito trabalho, mas mesmo assim você atendendo a gente, muito obrigada e um ótimo trabalho para vocês. Eu que agradeço a participação, uma boa eleição a todos nós. Ótimo, é isso, Mirna, um abraço grande aí para o pessoal de casa e tá vendo só, para que aconteça as eleições tem muita gente trabalhando e o trabalho é bem minucioso. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Rúbia. A gente lembra, né, que essa é a preparação para as eleições municipais que acontecem no dia 6 de outubro e a TV Câmara Campinas prepara uma cobertura especial desde as primeiras horas da manhã com a abertura dos colégios eleitorais até, claro, a apuração aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar também a apuração em todo o país e mais informações sobre aí as eleições. Você que é do estado de São Paulo, entre no site tre-sp.jus.br. E o CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Campinas, se reuniu nesta terça-feira e fez um apelo aos prefeitos com atenção às políticas públicas para o setor, além da qualificação de mão de obra. Confira. A sondagem industrial mensal do CIESP Campinas mostra da necessidade de cada vez mais os municípios estarem atentos às necessidades das indústrias. Há uma necessidade que, com os próximos prefeitos, após tomarem posse, criem condições, ambiente de negócio bastante favorável para tanto a implementação de novas empresas, mas também a desburocratização das exigências legais, digamos assim. Isso ajudará muito a trazer novos investimentos para as nossas cidades da região. Também lembro da necessidade da criação de mão de obra especializada para atender essas empresas. O Senai, a Fundação Paula Souza, as FATECs, todas elas têm condições de criar convênios para atenderem as demandas que os municípios e as indústrias precisam. E o CIESP conta aí com 590 empresas associadas distribuídas em 19 municípios da região. O faturamento conjunto aqui na RMC é de 53 bilhões de reais ao ano. Conjuntamente, essas empresas aí empregam cerca de 100 mil colaboradores. E você, passou pelo centro da cidade esses dias? Foi na 13 de maio? Ainda não? Olha só, a Rua 13 de Maio começou a ganhar uma nova cara com a instalação de sombrites que vão renovar a decoração do calçadão e trazer o conforto térmico para quem faz compras e circula nessa importante via. Essa decoração está substituindo aquelas sombrinhas que inicialmente foram colocadas ali na 13 de maio. Olha, as telas de cor azul e com desenhos de andorinhas substituem a antiga decoração de guarda-chuvas coloridos, serão montadas ao longo dos próximos 15 dias, começando de cima para baixo, ou seja, já começou ali na altura da Estação Cultura e vai aos poucos descendo. A gente lembra que, inclusive, o projeto foi desenvolvido pela SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, com cerca de patrocinadores, e a cobertura estará nas 6 quadras do calçadão, contando de cima para baixo, exatamente para aí substituir e dar o conforto térmico para quem for aí a principal rua central do comércio da nossa cidade. Olha, agora a gente vai falar sobre um outro setor que também tem se preocupado muito. A regional do Secov SP em Campinas promoveu um encontro nesta terça-feira que discutiu a reforma tributária. Quais os impactos contábeis no setor imobiliário? O foco foi reunir representantes da construção civil para analisar os rumos que está tomando a reforma tributária em discussão neste momento no Congresso Nacional e deve entrar em vigor em 2026. O tema é muito preocupante, vai afetar diretamente todas as empresas do mercado imobiliário. Então o Secov entende extremamente importante e necessário que façamos os esclarecimentos. O Secov não tem medido esforços para manter em Brasília um grupo de profissionais da área jurídica tributária, pessoal de pesquisa, de levantamentos para auxiliar e fazer com que o Congresso entenda as necessidades do setor imobiliário e possa trazer no novo ordenamento jurídico os menores impactos possíveis. Isto porque a construção civil é uma área que cresce bastante, desenvolve muito as cidades e toda a nação e todo o estado. É muito importante que todos estejam atentos às novas regras que entrarão em vigor e afetarão todas as nossas empresas. Vamos falar de saúde porque o Outubro Rosa está chegando, é um mês conhecido como o mês de
combate e conscientização sobre o câncer de mama. Por isso, olha, a Secretaria de Saúde de Campinas iniciou hoje o agendamento de 1.800 mamografias gratuitas pelo Disque Saúde, o telefone 160. Esses exames serão realizados no Hospital de Amor, na carreta do Hospital de Amor, que vai passar pelos shoppings Parque Dom Pedro e Bandeiras, também pelo Estádio do Guarani e ainda no CAISM da Unicamp. Esta é a primeira iniciativa do Outubro Rosa, um movimento internacional com o objetivo de alertar e conscientizar sobre o câncer de mama. As avaliações ocorrem entre 30 de setembro e 14 de novembro e as marcações serão realizadas até o término das vagas. Ao todo estão previstas 1.842 vagas. O exame é direcionado para mulheres de 40 a 49 anos que realizaram a avaliação há mais de um ano e mulheres de 50 a 69 anos que fizeram a mamografia há mais de 2 anos. Não é necessário o encaminhamento ou pedido feito lá no posto de saúde, mas as agendas serão somente para os moradores de Campinas. Outras 400 vagas serão oferecidas durante Outubro Rosa por meio de parcerias da Secretaria com o Hospital Santa Teresa e a Clínica Voluta Medical. Nesses casos, as marcações serão realizadas de maneira diferente, por meio de outros telefones das próprias unidades. O Disque Saúde, anote aí se você é de Campinas, telefone 160 e funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. E a gente, hoje é dia de falar um pouquinho do nosso patrimônio, patrimônio de Campinas. E a gente apresenta uma nova reportagem da série com a Ana Paula Meneghetti, que mostra como surgiu o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas. É uma associação formada por historiadores, geógrafos e genealogistas que há 18 anos atua para incentivar, desenvolver, apoiar e divulgar pesquisas por meio de palestras, conferências, publicações, exposições, cursos e outras ações, levando o conhecimento da história para a população campineira. Dia 14 de julho de 2006 marcou a fundação do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico, o IHGG de Campinas, pelo escritor, historiador e poeta Expedito Ramalho de Alencar. E a ideia do senhor Expedito é congregar historiadores, genealogistas, geógrafos para cuidar, e historiadores para cuidar da história de Campinas. Não só relatar essa história de Campinas, mas também criar um ambiente para a sociedade, para ela aprender a conhecer a sua história, uma questão de pertencimento social. O IHGG nasceu no auditório do Centro de Ciências, Letras e Artes, o CCLA, que está localizado na região central da cidade e onde até hoje mantém sua agenda de encontros. É nesse espaço que os estudiosos se reúnem para incentivar e também divulgar as pesquisas por meio de diversas atividades. E o objetivo é um só: aprimorar o patrimônio intelectual e artístico. Publicar revistas, fazer reuniões e passeios pela cidade para mostrar um pouco da história da cidade para os seus moradores. A diretora e também historiadora da Unicamp entrou no Instituto em 2017 e relembrou a atuação de alguns presidentes. De 2017 a 2022, que foi a quarta gestão do Instituto, o senhor Expedito fundou, depois nós tivemos a professora Olga von Simpson como presidente, depois o senhor Jorge Alves de Lima, e aí o Fernando Antônio Abraão assumiu em 2017, historiador. Ele ficou por 30 anos como diretor dos arquivos históricos do Centro de Memória da Unicamp, então conhecedor da história de Campinas. Ele assumiu e deu um novo dinamismo para o Instituto. Então ele fez essas atividades, por exemplo, com tombamento de importantes pontos, como o Muro da Ponte Preta, que está um remanescente no Cambuí,
contou essa história, da Mogiana, do Clube da Mogiana, que é da antiga Mogiana Estradas de Ferro. Nós fizemos uma atividade no Cemitério da Saudade, no túmulo dos operários da greve de 17, que faleceram aqui em Campinas, num confronto. E nesse sentido, outras atividades também sobre a questão do menino da Revolução Constitucionalista, que faleceu porque Campinas foi bombardeada. Então, são ações para mostrar para a sociedade, para Campinas, para os que vivem em Campinas, porque Campinas é uma cidade de múltiplos sotaques, muitas pessoas vêm para cá, uma cidade acolhedora, mostrar essa história e criar um sentido de pertencimento. Entre as publicações do IHGG, destacam-se também os registros das fases da epidemia de febre amarela em Campinas e ainda sobre o desenvolvimento do município a partir do ciclo do café. E o alcance de toda essa história ultrapassa o papel. Além dessas atividades, nós criamos uma página na internet, onde a gente traz breves textos sobre a história de Campinas, de diversos pontos de vista, histórico, genealógico, enfim, contando tudo. E também teve um impulso na revista do Instituto Histórico, com publicações, sendo que os 2 últimos números, inclusive, estão à disposição dos professores de História da rede pública do município, para auxiliá-los nesse ensinamento sobre a importância de Campinas para São Paulo. A gente lembra que esta reportagem sobre patrimônios de Campinas está no youtube.com/TV Câmara Campinas, tanto quanto as outras, conforme a TV Câmara for apresentando aí, mostrando esses locais importantes da nossa cidade. Agora a gente vai falar da atuação do Legislativo Campineiro, tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal. É hora das notícias do Legislativo. E a gente começa falando de honrarias, porque a Câmara prestou homenagem com o diploma de mérito esportivo ao professor e orientador Wilson de Oliveira Viana Júnior por sua contribuição ao município. Em prestigiada sessão solene, a Câmara Municipal de Campinas concedeu o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvuti, dado a entidades, a atletas, técnicos e dirigentes que tenham se destacado por seus feitos no esporte, como Wilson de Oliveira Viana Júnior, formado em Educação Física pela PUC Campinas, onde teve a oportunidade de abrir novas perspectivas de trabalho em clubes da cidade, como o Círculo Militar, onde deu aulas recreativas e treinou as equipes de base por quase 2 décadas. Todo dia ser professor é difícil, a gente escuta piada, a gente escuta comentários de todo mundo, né? Olha, esses dias escutei alguém me falar, você é novo, você ainda pode fazer uma profissão melhor, uma profissão que vale a pena. Eu fico horrorizado, porque nenhuma profissão poderia ter valido mais a pena do que ser professor. Como servidor público da Secretaria de Esportes e Educação, desenvolveu projetos como os Jogos Escolares Municipais, contribuiu na organização das equipes de vôlei adaptado, além de criar o projeto Domingo Fitness, com aulas de ritmo no taquaral. Um sucesso de participação das pessoas que se preocupam com a qualidade de vida. Atualmente, o professor Wilson é instrutor de práticas esportivas de vôlei, vôlei adaptado e ginástica no Clube João Carlos de Oliveira, no bairro Padre Anchieta. Eu quero deixar o meu agradecimento em especial à minha esposa, Renata. Porque esse ano, agora em julho, nós fizemos 25 anos casados. Obrigado. E bodas de prata, né? E nem parece que passou todo esse tempo. Mas eu sei que passou esse tempo, porque nesse tempo aconteceram tantas coisas mais difíceis do que tão agradável. O agradável é a presença, a companhia dela e a família que ela me deu.
não tendo mais nada para fazer, eu quero que vocês saibam que essa homenagem, ela é uma homenagem que vocês me deram. Vocês e todos os alunos que nessa minha vida passaram e tiveram do meu lado, me respeitando, me ajudando, porque o professor só consegue fazer qualquer coisa quando o aluno o ajuda, quando a gente aprende e recebe a resposta do aluno. E a honraria, a solene de número 91, foi marcada pela entrega de 4 honrarias a pessoas que atuam em diferentes áreas de Campinas. Os diplomas são entregues a entidades e personalidades que se destacam em suas atividades, seja na área da cultura, da educação ou do esporte. Entre os homenageados estão a diretora de uma escola municipal, um preparador físico, o presidente de uma associação cultural e ainda um artista plástico. Veja na reportagem. A Câmara Municipal entregou honrarias diversas durante a reunião solene de número 91, realizada no plenário da Casa de Leis. O diploma de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales foi concedido à Associação Cultural Central do Rock. A honraria é entregue a entidades e pessoas que tenham se destacado na realização de ações de interesse público no município de Campinas. A Associação Cultural Central do Rock, também conhecida como Central do Rock, é uma entidade dedicada à promoção e valorização do cenário musical independente em todo o estado de São Paulo. Surgiu em 2008 com a visão do produtor cultural Nino Fonseca. Ao longo de 16 anos de história, a associação promoveu vários eventos de caráter social. E realizar nosso sonho, aquilo que era ocupar espaço público, hoje se tornou uma entidade que está em 3 estados. A gente tem mais de 348 artistas que passaram pelos nossos palcos. A gente já deu emprego direto para mais de 140 famílias por evento. E isso aí, mais de 78 eventos e um público maior de 325 mil pessoas já passaram também nos nossos eventos, públicos ou privados, tá, galera? Já o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci homenageou Robinho Silva. Nesse caso, o diploma é concedido a entidades, atletas, técnicos e dirigentes que tenham se destacado por seus feitos no esporte. Robinho é formado em Educação Física, especialista em Fisiologia e Treinamento Desportivo e em Alto Rendimento, além de mestre em Ciências do Movimento Humano. É ainda doutorando em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto, em Portugal. Com experiência de mais de 25 anos em artes marciais, foi preparador físico de Cabo Verde e Mali na modalidade boxe, nos Jogos Olímpicos de Paris deste ano. Entre os atletas que preparou estava David Pina, que se tornou o primeiro medalhista olímpico de Cabo Verde. Só queria deixar uma palavra aqui, assim, estudei em escola pública, vim de comunidade, de periferia, mas eu sempre acreditei, sempre acredite. Acredite que pode acontecer, confia no seu sonho, confia no seu potencial, que você consegue chegar lá. Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro foi entregue à Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Pavanati Fávaro. A honraria é concedida a entidades da área educacional, diretores de escola, professores, agentes de educação, monitores de educação e alunos que tenham se destacado em suas atividades. A gente só existe como existe porque a gente acredita profundamente no trabalho coletivo. Então, eu estou aqui, mas como a gente, hoje mesmo, a gente estava comentando, né, eu sou uma divulgadora da escola, eu sou uma promoter da escola, né? Eu tô assim só para falar, porque, na realidade, eu tenho grandes companheiros de trabalho na equipe gestora. Nós temos uma equipe gestora de 5 pessoas que são profundamente comprometidas e uma equipe de professores maravilhosa. O artista plástico Fabiano Carrieiro Eiras recebeu o diploma de Mérito Cultural Guilherme de Almeida. A honraria reconhece entidades ligadas à literatura, escritores e escritoras que tenham se destacado no campo da literatura. Em 2007, o artista iniciou carreira como caricaturista
e mais tarde pintou quadros e gravuras compostos por elementos brasileiros. Entre as obras de Carrieiro está Carne de Caju, um mural de 30 metros de altura no edifício Dona Otília, no cruzamento das avenidas Doutor Moraes Salles e Júlio de Mesquita. A cidade é cultura e eu vejo aqui, já fui muito show do Central, né? Espero um dia visitar a escola, tá bom? Eu vi você lá na televisão, entendeu? Enfim, é estar perto com todo mundo que está aqui, né, presente. E hoje é dia da 56ª reunião ordinária com 6 projetos na pauta. Entre eles está em análise inicial um projeto de lei que altera a redação da Lei Municipal 13.696 de 2009, regulamentada pelo Executivo no ano passado. Esta lei proíbe, por exemplo, a comercialização de cobre, alumínio e assemelhados sem origem comprovadamente ilegal na cidade de Campinas. O projeto propõe 2 mudanças. A primeira, no artigo 1º, que especifica um pouco mais os itens sem origem legal vetados, classificando-os como cobre, alumínio, fibra ótica e materiais assemelhados em geral, quando em formato de fios ou cabos. Além disso, a proposta acrescenta que os estabelecimentos que vendem os materiais deverão emitir nota fiscal eletrônica e, no ato da aquisição por parte deles do material que será vendido aos clientes, preencher um formulário de entrada de mercadoria contendo dados do vendedor, com informações com nome, endereço, entre outros, além de uma descrição da origem desse material. Esses formulários de entrada terão de ser guardados pelos estabelecimentos por no mínimo 3 anos, sendo permitido o armazenamento digital e apresentado às autoridades e fiscais quando forem solicitados. Se aprovado, o projeto passará ainda por um 2º turno de votação. A reunião começa às 6 horas da tarde, com a entrada do plenário pela Avenida Engenheiro Roberto Mange. A Engenheiro Roberto Mange está em obras, por isso, nesse período, a entrada é pela Avenida da Saudade 1004, que é a mesma entrada também para os gabinetes no bairro Ponte Preta. E é claro, a TV Câmara Campinas transmite tudo ao vivo aqui nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo, também nas nossas redes sociais e pelo site campinas.sp.leg.br. Jogando fora de casa, o Guarani perde para o Operário em Ponta Grossa e patina na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite de ontem, pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro, o Bugre foi até Ponta Grossa, no Paraná, enfrentar o Operário no estádio Germano Kruger, buscando se livrar do rebaixamento. E logo aos 2 minutos de jogo, o time da casa foi para cima do Guarani. Bosquilha de fora da área chutou, mas parou em boa defesa de Pegorari. Aos 11 minutos, o Fantasma chegou mais uma vez. Pará recebeu na pequena área, finalizou e parou nas mãos do goleiro bugrino, que salvou de novo. A equipe comandada pelo técnico Alan Al acordou e quase abriu o placar aos 30 minutos. João Vitor recebeu cara a cara com o goleiro, mas o arqueiro Gabriel Mesquita desviou, evitando o gol. Na segunda etapa, aos 14 minutos, o Operário abriu o placar. Daniel Lima chutou, a bola bateu no braço de Salustiano na área e o árbitro marcou pênalti. Bosquilha cobrou e fez 1-0 para o Operário. Aos 33, o Fantasma pressionou e teve chances de ampliar o placar. Em vacilo da zaga bugrina, Felipe Augusto roubou de Lucas Adel, entrou na área, mas chutou em cima de Pegorari. Sem reação na partida, no final do jogo, aos 41 minutos, a torcida bugrina ainda viu o arqueiro alviverde trabalhar mais uma vez em cabeceada de Joseph. Final de jogo, Operário 1, Guarani 0. Com o resultado, o Guarani parou em 24 pontos e segue na lanterna da Série B, agora 6 atrás do Paysandu, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Bugre também tem um jogo a menos diante do Botafogo. Esta foi a 15ª derrota,
uma menos do que o Ituano, que perdeu 16 vezes no campeonato. Agora o Guarani entra em campo na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite, contra o Avaí, no Brinco de Ouro, pela 29ª rodada da Série B. Vamos falar agora de Ponte Preta, porque olha só, a Ponte Preta perde em casa por 2-0 para o América Mineiro e vê diferença para a zona de rebaixamento da Série B diminuir. Pela rodada número 28 da Série B, a Ponte Preta recebeu o América Mineiro no Majestoso, em Campinas, e logo no começo do jogo deu a impressão que a Macaca tomaria a iniciativa da partida, em chance clara com Dodô, que finalizou e parou na defesa de Elias. Daí em diante, o América melhorou e passou a dominar e ter controle do jogo. Apesar de ser pouco incisivo, aos 34 minutos, o Coelho envolveu a defesa alvinegra em troca de passes na entrada da área, até Adson receber livre e tocar na saída de Pedro Rocha para abrir o placar. A Macaca sentiu o gol e não conseguiu esboçar reação no primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo ficou aberto e aos 14 minutos, a Ponte Preta quase empatou. Elvis chutou o rebote na pequena área e perdeu o gol, com Marlon salvando em cima da linha. O susto fez o América acordar. O time comandado por Lisca subiu as linhas e voltou a assustar. Aos 19, Rodriguinho recebeu na esquerda e fez um cruzamento de 3 dedos para Juninho. Livre dentro da área, o volante cabeceou por cima do gol. A Ponte Preta tentou um abafa no fim e teve a grande chance de marcar. Aos 32 minutos, Dodô foi derrubado por Matheus Henrique, pênalti, após o VAR chamar. Elvis, o camisa 10 ponte pretano, foi para a cobrança e viu Elias defender, salvando o América de tomar o empate. O pênalti perdido custou caro para a Ponte e, em contra-ataque fulminante, aos 40 minutos, Jonatas ampliou a vantagem e definiu o jogo em Campinas. América Mineiro 2, Ponte Preta 0. E este foi o 4º jogo consecutivo sem vitória dentro do Majestoso. Com a derrota, a Ponte Preta ficou na 13ª posição com 32 pontos contra 29 do Brusque, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da Macaca é na segunda-feira, às 9h30 da noite, contra o Novo Horizontino, em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Agora a gente vai falar sobre os nossos quadros semanais aqui e mostrar mais uma profissão. Nós vamos conhecer a de vidraceiro, profissional que atua diretamente com vidros e espelhos, realizando instalações, reparos e manutenções em diversos tipos de ambientes. Se liga na profissão, a profissão de hoje é vidraceiro, então simbora! Os primeiros vidraceiros da história foram os venezianos, que ficaram famosos por sua proeza em trabalhar esse material. Proeza tal que fez com que esses profissionais fossem, inclusive, proibidos de deixar a Itália para reter sua expertise e preservar o diferencial do vidro italiano. O vidraceiro é um profissional especializado em trabalhar com vidros e espelhos, realizando instalações, reparos e manutenções em diversos tipos de ambientes. Suas habilidades técnicas incluem o corte, a montagem, a fixação de vidros, além de conhecimentos sobre os diferentes tipos de vidros e suas aplicações. A função do vidraceiro é fundamental em construções e reformas, garantindo a segurança e a estética dos espaços. Muito bem, e para falar sobre a profissão de vidraceiro, nós estamos aqui com uma vidraceira. Sim, seja bem-vinda, Patrícia Sakamoto. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Agora, me explica, a profissão de vidraceiro, né? O que um vidraceiro, no seu caso, uma vidraceira, executa? Como é a sua profissão? O que um vidraceiro faz? O vidraceiro, ele instala
box, espelhos. Então o que eu falo ele traz algo novo para a residência. Então o cliente, né, tem a casa ou tem um escritório e tá lá um ambiente limpo, sem nada. E aí a gente vai, instala espelhos, box, fechamentos. Então a gente fala que a gente faz os clientes felizes, né? Que legal, muito então, bem. Nossa profissão, ela é diferenciada, porque às vezes você tem um painel lá branco, né? Tudo branco. E aí colocando vidro já dá uma decoração diferente. Ah, que legal. Agora, o que a pessoa tem que estudar, o que ela tem que fazer para se tornar um vidraceiro? Como funciona? Tem muito da profissão que passa de pai para filho, de vidraçaria. Então, na verdade, eu sou a filha do vidraceiro. Que legal, olha aí. Né? Então, eu sou a filha do vidraceiro. Mas existem muitos cursos profissionalizantes, né? Então, em São Paulo, hoje cursos online, que o vidraceiro pode aprender, né? Pela internet ou presencial. E esses cursos são cursos que ensinam a instalar, ensinam como você tratar o cliente, como fazer um orçamento, como encomendar o vidro, né? Então, isso tudo tem aí algo por trás que consegue ajudar o vidraceiro. Então, não é só aquele vidraceiro que chegou lá e vou montar para você, vou fazer para você. Não, tem bastante estudo por trás. Então, né, a profissão de vidraceiro é algo assim que desde pequenininho você tá em casa, vamos instalar uma janela, vai precisar de um vidraceiro. Então, é algo que assim a gente conhece, né, mas a gente não conhece a fundo. Eu gostaria que você falasse sobre o maior desafio da profissão de vidraceiro. É isso mesmo que você falou, né? A gente fala que hoje o vidraceiro não vai perder o espaço do trabalho, porque, né, tem várias profissões que estão aí, não existe mais. Não, o vidraceiro tem que ter, porque ele tem que instalar na sua casa, né? Sempre. E aí, eu acho que assim, o maior desafio do vidraceiro é porque hoje tem muitas opções, muitos tipos de vidro, e aí você tem que saber o que você vai colocar na casa do cliente, o que se adapta melhor, né? Então, o que vai ficar bonito, porque não é só vender o vidro, não é só vender o espelho. Então, tem aí, por exemplo, um guarda-corpo, você tem que saber que tipo de vidro você vai usar, porque é um vidro de segurança, né? Então, isso tudo é importante e o que eu falo de desafios tem que estudar os produtos e saber o que você vai instalar na casa do cliente. Perfeito, né? Perfeito. E falando em segurança, Patrícia, os riscos, né, que um vidraceiro ou uma vidraceira correm no dia a dia do trabalho, porque a gente sabe, o vidro, né, a gente fala, meu Deus, vai mexer, cuidado aí para não quebrar o vidro, né? E como que é minucioso esse trabalho do vidraceiro, como que é os riscos, né, que esse profissional corre? O que a gente fala, a gente tem que trabalhar, né, com os EPIs, né? E o vidro, ele é muito delicado. Então, se a gente trabalha com um vidro comum, ele é muito fácil de quebrar. Mas, como a gente trabalha muito com vidros temperados, ele tem uma resistência maior. Perfeito. Aí o que a gente fala, né? Os riscos. Então, quando vai carregar, quando vai fazer uma instalação. Então, isso tudo tem que tomar bastante cuidado, né? Porque depende do jeito que você carrega, ele pode quebrar, cair na sua cabeça, né? A gente até fala riscos no uso do vidro. Box, por exemplo, película de segurança. Porque não tem muitos acidentes, né? Que a pessoa fala, eu tava tomando banho e aí quebrou a porta do box e aí eu me machuquei. É um risco, porque pode quebrar, é vidro. E aí a gente fala da segurança, que você pode colocar uma película de segurança que é transparente e aí se o vidro quebrar, ele fica parado lá. Aí, que dica legal, que dica boa de segurança aqui da Patrícia, muito bem. Agora, nós falamos aí dos desafios da profissão, né? Falamos para você como que nasceu essa profissão no início do nosso quadro, dos riscos da profissão, como você pode fazer para se tornar um vidraceiro, né? E como é que é esse mercado? É muito concorrido? É um mercado concorrido, porque é o que a gente fala, né? Às vezes a pessoa trabalhou numa vidraçaria e aí ela já acha que ela é o vidraceiro, né? E aí ele vai lá, chega na casa do cliente e fala, eu vou montar o seu box. E aí não sabe montar o box.
E aí o box fica ruim. Então, o que eu falo assim, né? É uma profissão fácil, que então, se você quiser, você vai lá, coloca no seu carro e vai montar. Sim. Mas, o que a gente fala, né? Cada vez mais tá tendo vidraceiros, mas a gente fala que se você estuda, se você traz novidades, né? Então, você consegue fazer com que a sua vidraçaria se torne diferenciada, né? Maravilha. Então, assim, o que a gente fala tem muitos vidraceiros, mas tem vidraceiros que atendem um público mais simples, um alto padrão, mas todos precisam atender as pessoas, porque todo mundo tem vidro, né? Exatamente, todo mundo tem vidro em casa. Você que está assistindo a gente já reparou aí? Quantos vidros tem na sua casa? Toda casa tem vidro, então é uma profissão bem requisitada, mas aí é aquela questão de você se atualizar, né, e buscar novidades para você também ter aí um melhor custo, né, para oferecer para o cliente. É isso mesmo. É isso, né? Porque o que a gente fala, né, a profissão tem vários tipos de vidro, só que se você estuda, se você traz novidades, você traz algo diferente para o cliente, né? E o cliente gosta disso, né? De saber que existe, que tem algo mais bonito que pode colocar na casa, né? Então... Legal, muito bem. E olha só, a Patrícia, ela contou rapidão a história dela pra gente, vou pedir pra você dar uma pincelada, porque eu achei interessante. É tradição de família, ela é a filha do vidraceiro, né? Então, a vidraceira. E como que foi isso? Desde pequenininha na vidraçaria e agora tocando a empresa? Isso. Então, meu pai trabalhava numa distribuidora de vidros e aí a minha mãe abriu a vidraçaria, né? E aí ela falou, não, quero trabalhar com produtos diferenciados, então começou com móveis espelhados. E aí a gente foi trabalhando. Eu nasci logo ali, depois de 2 anos eu nasci. Então eu cresci na vidraçaria. Eu já fiz tudo. Já trabalhei na parte de limpeza. Antigamente que tinha que ir ao banco, eu ia ao banco, né? Muito bem. Então assim, já fiz de tudo. Já ajudei a montar um monte de coisa. Ajudei a carregar os carros. Sim, olha aí que legal. E hoje eu trabalho mais na parte comercial aí, né? Mas é muito gostoso, porque a gente aprende ali o detalhe, né? As diferenças do produto, né? Então, eu falo que ser a filha do vidraceiro me torna aí com um pouco mais de conhecimento. Sim, porque referência também, né? Que eu nasci, né? Exatamente, referência também para as pessoas que estão iniciando nesse mercado, porque você tem a experiência. Uma curiosidade dessa profissão do vidraceiro, todo mundo vê na rua e eu acho que tem essa curiosidade. O transporte do vidro. Gente, que delicado, que delicadeza. Você já viu aquelas... Cavalete, cavalete, assim, que você... Isso, então é sempre uma caminhonete, ou uma caminhonete grande, uma pequena, e aí sempre tem um cavalete, né? E aí esse cavalete a gente coloca os vidros ali, tem que amarrar tudo direitinho, porque senão ele não pode voar, não pode cair. E ele tem que estar seguro ali, porque não pode chegar na casa do cliente quebrado, né? Então, né? Mas e aí passa num quebra-mola, tem um desnível, menina do céu. Porque quando a gente vê, eu pelo menos quando vejo, fico, nossa, será que não vai quebrar? Deus. É, isso mesmo. Assim mesmo. E é engraçado, porque a gente tem uma Master, né? Que ela carrega mais de 1 tonelada. Uau. Então, às vezes, ela vem do meu fornecedor de São Paulo super carregada. Você fala assim, nossa, não quebrou nada. Não, é o jeito de carregar, né? Como você carrega, quantidade de vidros, a forma que você amarra ele, né? Então, isso tudo dá certo, mas trabalhar com vidro sempre tem que ter ali o cavalete e os vidros nas laterais. É um trabalho delicado, né? É um trabalho que você precisa ter muita atenção. E um trabalho, uma profissão que, se você está aí, está assistindo a gente, pensou, poxa vida, eu quero ser um vidraceiro, a Patrícia vai falar para você o que você deve fazer, o que você deve fazer. Qual o primeiro passo para a pessoa que fala, eu acho que eu vou partir para essa profissão e eu quero ser um vidraceiro a partir de hoje. O que tem que ser feito? Eu tenho uma dica bem legal, porque tem uma associação que é a Abra Vidros, né? Associação Brasileira dos Vidros, né? E aí eles criaram no site deles o Educa Vidro. Uau, que legal! E aí o Educa Vidro, quando você entra lá, tem várias coisas, vários cursos, várias
novidades. Então ali você já começa a entender do vidro. Sim. E se você entrar ali, começando a entender o vidro, tudo, aí você começa a pesquisar outras empresas, outros lugares que dão cursos, né? Porque aí você se profissionaliza e pode começar a trabalhar com vidro e com espelho. Ai, que legal, hein? E a gente já está quase fechando o nosso quadro, mas eu quero saber um detalhezinho. Aqui nessa sala onde nós estamos, o Mingão está fazendo imagens, nosso Sávio Monteiro, e a gente vai conferir também, tem vários tipos de espelhos, né, diferentes. O pessoal aqui da sua empresa, vocês trabalham com espelhos decorativos, é isso, né? Sim, nós trabalhamos com vidros decorativos, nós trabalhamos com arquitetos, designers de interiores aqui de Campinas. Então a gente fala que trabalhar com espelho não é só o espelho, né? Você pode agregar valor ao espelho. Então a gente trabalha com espelho iluminado, com moldura, com iluminação indireta, iluminação direta. A gente também trabalha com espelhos que a gente chama de espelho inteligente, que toca música. Olha aí. Aí tem espelho que tem manta anti-embaçante na parte de trás, que então você toma banho, né? E não fica embaçado. Então eu acho que tem tantas coisas que o espelho pode te proporcionar, né? Só além da reflexão, né? Além de você se ver, você consegue várias coisas junto do espelho. Então várias, né, decorações, iluminações, né? Muito bem, e tudo isso faz parte da profissão do vidraceiro, no caso a vidraceira, a filha do vidraceiro, Patrícia Sakamoto. Isso? Nossa, mesmo. Que legal, viu? Gostei muito de fazer o quadro de hoje também. Eu quero agradecer a sua disponibilidade. Ela teve bebê e aí tem 2 meses, aí não está atuando ainda, está cuidando do bebê. Então, né, seja bem-vinda aí o bebê, porque agora é um casal, ela está super feliz e ela veio de casa só para dar entrevista pra gente. Então é por isso que eu estou reforçando, a gente quer agradecer a sua disponibilidade, tá, Paty? Muito obrigada, gente, muito obrigada. É muito gostoso falar sobre a profissão. Eu falo com a maior alegria, porque como eu nasci aqui, eu falo que é uma profissão maravilhosa, maravilhosa. A gente fala que é fazer o maior número de pessoas felizes. Ah, que legal! É isso, gente. Se você se interessou também, de repente, quem sabe, pode mudar aí o seu ramo e virar, por que não, um vidraceiro. Valeu, pessoal! Até mais! Até! Obrigada! E atualmente, segundo a Associação Brasileira de Embalagens de Aço, ABAço, 47% das latas são recicladas no Brasil. Isso significa cerca de 200 toneladas que retornam para as siderúrgicas. Ainda assim, podemos melhorar esses números se compararmos com os países europeus, onde esse índice sobe para 90% de reciclagem. Para falar sobre este tema no Giro Ambiental de hoje, convidamos aí o coordenador de Movimento Circular, e é a Alexandra Dias quem traz todos os detalhes. E no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a reciclagem de aço. De 30% do lixo doméstico, cerca de 3% é de lixo feito de aço. E para falar sobre esse tema, a gente convidou o professor Edson Grandizoli, que é coordenador do Movimento Circular, para falar mais sobre esse assunto para a gente. Muito obrigada pela sua participação, Edson. Olá, Alexandra. Eu que agradeço muito o convite, viu? Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho desse tema tão importante, né, Edson, que é a reciclagem do aço, né? O Brasil hoje recicla 47%? Isso, de acordo com a ABAço, né, que é a fonte mais confiável que a gente tem no Brasil, que é a Associação Brasileira das Embalagens de Aço, a gente tem aí, flutua sempre ao longo dos anos, ao longo dos meses, mas numa média de 40% a 50% do aço que é utilizado no dia a dia tem sido reciclado. Então dá para ver que a gente ainda tem bastante espaço para melhoria desse processo. Países como Alemanha e Bélgica, esse número salta para 90%, né? 90%. Eles já estão com processos bem mais instalados, né, bem mais maduros,
do ponto de vista não só de recebimento dessas latas para reciclagem, mas também o processo que envolve toda a cadeia de consumo, né? Não adianta a gente ter uma estrutura muito boa de reciclagem se a gente não tem também a cooperação de quem consome e também de quem produz. Conforme a gente vai se educando enquanto população, as demandas vão aumentando e, logicamente, a cadeia vai se organizando para receber essa maior quantidade de material, né? Isso, exatamente, né? Não só o aço, mas todos os materiais que fazem parte do nosso dia a dia e que podem ser reciclados, dependem de uma cadeia para que esse processo aconteça, né? Uma cadeia que envolve quem produz, uma cadeia também que envolve todos os consumidores e a sua parte tão importante de fazer uma separação em casa, a parte do governo responsável também por ter um sistema de coleta seletiva e depois as unidades de reciclagem ou que esse material pode voltar para ser reutilizado nas próprias empresas, né? Então é uma cadeia onde todo mundo tem o seu papel, tem a sua importância dentro aí de um contexto de corresponsabilização. E o aço, ele é uma liga metálica, né, Edson? Ele não é um metal puro. E mesmo assim ele pode se transformar em novos materiais sem a necessidade de uma matéria-prima do zero, nova, né? Essa uma das grandes vantagens do aço, né? O aço é uma liga metálica, como você colocou muito bem, né? É uma combinação de minério de ferro com uma pequena quantidade de carbono. E a gente sabe aí das propriedades importantes do aço. Muitas vezes a gente não vê o aço no nosso dia a dia, porque ele faz parte das construções, mas a gente vê o aço, assim, principalmente nas latas de alimento. A gente tem alimentos em casa que vêm em latinhas de aço, a gente sabe muito bem. E quem está fazendo construção também aí em casa tem bastante contato com as latas de aço, né? Principalmente nas latas que vêm vernizes, que vêm tintas e outros materiais que são feitos desse material que é super nobre e que tem aí uma possibilidade de ser reciclado inúmeras vezes. Então é um material muito importante no nosso dia a dia e muitas vezes ele passa despercebido. Aproveitando a sua deixa, Edson, esses materiais como a lata de tinta, por exemplo, a gente fala dos 3 R's, né, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Mas no caso do aço, pela natureza das embalagens, é muito importante que a gente pense mais na reciclagem do que na reutilização, não é isso? Muito bem colocado, Alexandra. As latas de aço, elas têm essa capacidade de virarem novas latas, novamente, né, por conta da reciclagem, ou virarem outros materiais que são feitos de aço também, que fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes, alguns produtos que as latas de aço acondicionam muito bem, como, por exemplo, tintas, vernizes, massa corrida, né, que a gente usa bastante nas obras, né? O aço tem essa característica de não ser reativo com esses materiais, então ele guarda muito bem esses materiais por um longo período de tempo, mas é muito importante entender que, apesar da nobreza das latas de aço e do aço, reutilizar essas latas, como é feito muitas vezes em casa, tem muita gente, inclusive, que chega a guardar água para ser consumida dentro dessas latas. E dependendo do produto que estava anteriormente guardado, pode ser um risco aí para a saúde das pessoas. Então, o ideal é que a gente possa reaproveitar de alguma maneira, claro, né, que não seja vinculado a consumo, mas que a gente destine efetivamente e corretamente essas latas para reciclagem. E também aquela dica valiosa de sempre, né? Quando for uma latinha de alimento, de conserva, de compota, de milho, sempre passar uma aguinha para também ajudar o trabalho ali do catador que vai selecionar esse material, né? Exato, né? Quanto mais limpo, mais higienizado chegar esse material na esteira de separação, né, nas cooperativas de reciclagem, mais facilita o trabalho do catador e das próprias cooperativas que já enfrentam aí um trabalho muito duro no seu dia a dia, né? Não é necessário gastar também grandes volumes de água, usar detergentes, usar sabão para higienizar, mas mandar dentro de uma certa característica de limpeza para facilitar o trabalho das pessoas. E Edson, você como coordenador do Movimento Circular, eu queria que você falasse um pouquinho como ele começou e da importância desse movimento que trabalha na educação pedagógica, principalmente das crianças, justamente para criar essa nova mentalidade, né? Exatamente. O Movimento Circular
ele se dedica justamente a essa questão de levar a economia circular para as pessoas, né, as ideias, os preceitos e os processos que estão vinculados à economia circular para o maior número de pessoas, né? A gente começou os nossos trabalhos ali em 2020, em plena pandemia, e dentro do movimento circular são muito bem-vindas empresas, governos, pessoas e qualquer tipo de instituição que tenha interesse em criar um mundo sem lixo, utilizando justamente as ideias da economia circular. E como nós somos um movimento essencialmente educacional, nós temos aí o Escolas Circulares, que está justamente, entre outras propostas, né, que está voltado a levar as ideias da economia circular para a escola, para dentro do currículo, para as instituições, para chegar a isso com cada vez mais força nas juventudes que estão por aí nas escolas. Então, Edson, eu podia fazer uma pergunta muito ousada aqui para você. É possível um mundo sem lixo? É possível um mundo sem lixo. Nós já temos inúmeros processos, inúmeros caminhos, inúmeras possibilidades da gente reduzir cada vez mais a quantidade de resíduos e de lixo e de rejeitos que a gente produz no dia a dia. Alguns materiais, efetivamente, a gente não tem ainda tecnologia, não tem caminhos para serem reciclados, que são justamente os rejeitos, como, por exemplo, cotonetes, lenço de papel, papel higiênico, né? Isso a gente ainda vai continuar produzindo por um longo tempo, porque é muito difícil pensar em como reciclar ou como reaproveitar esses rejeitos, mas a grande maioria dos materiais, minério, petróleo, sílica, que é base de fabricação do vidro, nós já temos processos, já temos caminhos para reciclar ou reaproveitar todos esses materiais. O que está faltando ainda para a gente é um pouco de vontade política, um pouco de investimentos para a gente caminhar na direção certa. Ou seja, deixar de ver o lixo como um lixo e sim como um resíduo sólido e uma matéria-prima, né? E uma oportunidade para muitas pessoas. Com certeza. Edson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu queria que você falasse se vocês têm algum arroba para a gente seguir aí o movimento do circular, da economia circular. Ah, sim. Desde 2020 a gente tem uma plataforma especialmente dedicada à questão da economia circular. Você pode acessar facilmente aí pela internet, é movimentocircular.io, e lá você vai encontrar semanalmente notícias especialmente preparadas, planos de ensino para professores da educação básica e também do ensino superior, infográficos que podem ser utilizados para dinâmicas dentro das empresas, entre muitos outros materiais que a gente produz aí com muito carinho para todo mundo. Maravilha, Edson, muito obrigada novamente pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Alexandra, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela sua participação, Edson. E para você que nos assiste, continue com a gente, que agora é a hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias ambientais do Brasil e do mundo. Você sabe como pepitas de ouro se formam? Terremotos podem ser a resposta. O ouro se acumula nas rochas de quartzo por um processo químico natural ocasionado pelo estresse geológico das atividades sísmicas. As pepitas de ouro se formam dentro de veios de quartzo, que são rachaduras na rocha preenchidas com fluidos hidrotermais ricos em minerais. Ao contrário de outros tipos de depósito de ouro, aqueles encontrados no quartzo frequentemente se aglomeram em pepitas de tamanho grande. Segundo um artigo publicado na revista Nature Geoscience, os terremotos fraturam as rochas e formam os fluidos hidrotermais para dentro das veias de quartzo, enchendo-as com ouro dissolvido. Em resposta ao estresse do terremoto, as veias de quartzo geram simultaneamente uma carga elétrica que reage com o ouro, fazendo com que ele precipite e se solidifique. Para testar essa hipótese, os pesquisadores simularam o efeito de um terremoto em cristais de quartzo dentro do laboratório. Eles submergiram os cristais em um líquido contendo ouro e replicaram ondas sísmicas para gerar uma carga piezoelétrica. O experimento confirmou que, sob estresse geológico, o quartzo pode produzir uma tensão elétrica grande o suficiente para fazer com que o ouro se precipite da solução.
Mais do que isso, os testes ainda revelaram que o ouro se concentra em pontos específicos, o que tende a ocorrer próximo de grãos pré-existentes do metal. Nesse processo, o ouro passa a agir como uma espécie de eletrodo para as reações posteriores. O metal adota a voltagem gerada pelos cristais de quartzo próximos, o que ajuda a explicar a formação das grandes pepitas. Por que tarântulas são peludas? Cientistas analisaram as funções dos pelos das aranhas através da interação que elas tinham com outros animais, como cobras, sapos e formigas. As tarântulas são aranhas conhecidas por seu corpo peludo, que ajuda a contribuir para sua aura intimidadora. Mas por que, afinal, elas têm tantos pelos? Um novo estudo publicado na revista científica Journal of Natural History aponta que as estruturas têm duas funções. A primeira é dar proteção, algo parecido como os pelos humanos. A outra, menos óbvia, é para ajudá-la a interagir com outros animais, como formigas, sapos e cobras. Para o Grupo Internacional de Pesquisadores que assina o estudo e analisou 63 interações entre tarântulas e anfíbios em 10 países diferentes, a pesquisa inclui relações de espécies do Brasil, Chile, República Dominicana e Filipinas. Apesar de algumas formigas predarem aranhas, certas observações feitas na América do Sul indicaram que, quando os insetos vão em busca de matéria orgânica nos abrigos de tarântulas, elas são ignoradas por eles, tanto as adultas como os filhotes. De acordo com a pesquisa, as tarântulas são peludas para se defender dos ataques das formigas, que entram em suas tocas em busca de restos orgânicos. Nos casos observados em que os insetos tentaram matar as aranhas, seus pelos forneceram proteção. A densa cobertura de pelos no corpo da tarântula torna difícil para as formigas morderem ou ferroarem a aranha. Portanto, a pelagem deve ter evoluído como um mecanismo de defesa. Embora exista um benefício mútuo na relação entre formigas e aranhas, os insetos se alimentam dos restos orgânicos das tocas dos aracnídeos ao mesmo tempo que as limpam. Estudos anteriores defendem a hipótese de que os pelos surgiram para que as tarântulas fossoriais, que vivem em buracos escondidos, pudessem se proteger das formigas violentas. Essa ideia é reforçada pelo fato de que seus ovos também são peludos, evitando mais uma vez a predação e o alcance das formigas. Já as interações de tarântulas com sapos indicam que, quando eles procuravam abrigos em tocas de aranhas, elas protegiam os anfíbios e atacavam invasores como cobras. Nesse mesmo caso, os sapos ignoraram os filhotes das aranhas e se alimentaram das formigas, estabelecendo uma relação de ganha-ganha colaborativa. Morre uma estrela. Novo vídeo da NASA cria um som para o astro que explodiu. A junção de dados do Observatório Chandra e dos telescópios James Webb, Hubble e Spitzer tornou possível sonificar os astros, mesmo em meio a um vácuo do espaço. Em comemoração aos 25 anos do Observatório Chandra, pesquisadores da NASA criaram vídeos de 3 imagens capturadas pelo instrumento, incluindo também os sons desses astros celestes. Embora o vácuo impeça a propagação de ruídos no espaço, a técnica de sonificação pode transformar dados astronômicos em frequências que humanos possam escutar. A sonificação é um processo muito semelhante àquele que as agências espaciais já fazem rotineiramente ao transformar dados digitais em imagens. Só que, em vez de combinar diferentes comprimentos de ondas emitidos por objetos espaciais e fazer fotos bonitas do espaço, o foco é transformar essas frequências em música, ou pelo menos em um som harmonioso. As imagens são escaneadas por uma espécie de feixe que avança pela foto. A cada momento em que esse feixe passa por um trecho da imagem em que existe algum objeto espacial, como uma estrela, por exemplo, um tipo de som é produzido. Dentre os objetos espaciais sonificados estão a estrela de nêutrons Cassiopeia A 30 Dourados, também conhecida como nebulosa da tarântula, e a galáxia espiral NGC 6872, restos de uma estrela de nêutrons que explodiu a cerca de 11.000 anos-luz da Terra. A Cassiopeia A foi o primeiro objeto espacial captado pelo Chandra. Por isso, suas imagens tornaram-se uma das mais conhecidas do observatório. Como você pode assistir, a sonificação começa no centro do remanescente estelar e vai se movendo para fora.
Olha, o calor continua aqui em nossa região devido à atuação persistente da massa de ar seco que influencia no tempo atmosférico em todo o sudeste brasileiro. As condições meteorológicas permanecem estáveis na RMC pelo menos até amanhã, com predomínio de céu claro e momentos de céu parcialmente nublado à tarde. Amanhã, as temperaturas ficam entre a mínima de 22 e a máxima de 37 graus. E o Câmara Notícia fica por aqui. Tenha uma boa tarde. Continue na programação da TV Câmara Campinas.